E no vídeo de hoje eu vou trazer o tão aguardado comparativo com o Poco X3 Pro e o recém-lançado X3 GT. Pessoal, esse vídeo aqui ele vai ser bem completo, eu vou até colocar a timeline aqui no vídeo abordando todos os pontos, diferente de todos os vídeos que você já viu aqui no YouTube. Então fica até o final que ele vai ser bem completo. E se você não conhece, esse aqui é o canal Importando da China e como o próprio nome do canal diz, aqui a gente fala sobre importação e tecnologia no geral, como smartphones, smartwatches, fones Bluetooth. Então se você gosta desse tipo de assunto, deixa seu like, se inscreve aqui embaixo, porque isso ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. Bom, pessoal, em primeiro lugar eu vou deixar os links para vocês comprarem tanto no AliExpress como com estoque aqui no Brasil, na Amazon, com os melhores preços, beleza? Se também tiver algum cupom de desconto, eu também vou colocar aqui na descrição. Mas já dou o conselho para vocês, participe do nosso canal de promoções no Telegram, primeiro link aqui embaixo na descrição, porque sempre quando tiver alguma oferta, algum cupom de desconto no AliExpress, eu aviso vocês em primeira mão. Bom, chega de enrolação, eu gostaria de começar explicando para vocês o unboxing e especificações de cada um dos dois. Começando pelo X3 Pro, que possui uma tela LCD IPS 6.67 polegadas Full HD+. O processador dele é o Snapdragon 860, 6/128 GB, 6 de memória RAM e 128 de armazenamento, é a versão mais barata, porém também existe uma versão mais parruda aí com 8 de memória RAM e 256 de armazenamento. Na questão aí da bateria, ele possui 5.160 mAh de bateria, uma bateria aí bem grande. Câmeras de 48 megapixels, a câmera aí principal com 1.79 de abertura e a câmera frontal 20 megapixels com abertura de 2.2. Mais outras especificações da câmera eu posso deixar aqui, ó, da câmera grande angular, da câmera aí de desfoque, eu deixo aqui embaixo na descrição. Quero passar bem rápido nessas especificações, pessoal, porque isso você pode olhar em qualquer site aí, você encontra essas informações, beleza? Android 11 ele também possui. Agora sobre as especificações do X3 GT, começando pela tela, que também é um LCD IPS, só que de 6.6 polegadas. O processador, que é uma grande diferença aí, é o Dimensity, não é um Snapdragon, Dimensity 1100, beleza? Ele possui versão, essa daqui também é uma outra diferença, de 8/128 GB, não tem versão com 6 GB de memória RAM, então já começa com esse upgrade aí na memória RAM, e uma outra versão com 256, 8 de memória RAM, continuando, né? E 256 de armazenamento. Já na questão da bateria, é 5.000 mAh, é uma bateria um pouquinho menor, 100 mAh aí menor do que o X3 Pro. No quesito aí das câmeras, a câmera principal dele é uma câmera de 64 megapixels, já a frontal são 16 megapixels com 2.45 de abertura. Android 11 também, isso daí é igual para os dois, porém uma novidade aí é que ele tem o 5G. Agora entrando no assunto do design e da construção, eu vou deixar passando aí na tela as cores que tem disponível para o X3 Pro e também as cores que tem disponível para o X3 GT. Mas falando do design deles, é basicamente esse daqui, ó, vocês estão vendo aqui na minha mão, a respeito da construção. Ambos são de plástico, né? Apesar de parecer que o GT faz bastante reflexo, olha isso aqui, dá uma impressão até que seja um vidro, mas não é, pessoal. É um policarbonato aí, é um plástico basicamente da mesma forma que é o X3 Pro, né? O que eu tava falando lá no começo das especificações para vocês a respeito da tela, vejam se vocês conseguem aí reparar na construção aí, se tem alguma diferença, né? Lembrando, X3 GT é esse daqui da minha mão direita. Vocês podem reparar que esse 0.07 é muito difícil aí de comparar uma diferença, de perceber uma diferença. Você sim repara, mas é uma coisa aí bem de leve, né? Também na questão da espessura, o X3 GT ele acaba saindo mais fino. Porém, um detalhe aí que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, é por conta da entrada de 3.5 milímetros, a entrada aí de áudio que não contém aqui no X3 GT, acabou tornando ele um pouquinho mais grosso. No vídeo assim você não percebe tanto assim, né? É um pouco mais difícil de vocês repararem, porém pegando aqui na mão você repara assim que o X3 Pro ele é mais largo, ele é um pouco mais parrudinho, assim, um pouquinho mais bruto, né? Na questão do tamanho e também na espessura, em todos os aspectos aí de largura, altura e espessura. E eu comentei dessa entrada de 3.5 milímetros que tem no X3 Pro. No X3 GT a gente conta, já vem de fábrica na caixa já um adaptadorzinho para você colocar aqui, né, na USB tipo C e colocar fones aí de 3.5 milímetros, beleza? Entrando agora no quesito de tela, pessoal, tô com o celular um pouco inclinado assim, porque se eu baixo ele faz
reflexo aí para vocês, mas basicamente, pessoal, eles têm a mesma qualidade aí de tela. A maioria aí das especificações, para não dizer todas, são a mesma da tela. A questão aí de taxa de atualização a 120 Hz, taxa de toque 240 Hz, os dois têm o painel IPS LCD, resolução a mesma, Full HD Plus 2340 por 1080, acho que é mais ou menos por aí, mas é a mesma resolução aí pros dois, né? Questão aí de HDR10 que os dois aí possuem, então você vai encontrar o brilho também, né? Os dois possuem a mesma quantidade de brilho, você vai encontrar as mesmas configurações. Apesar da configuração de brilho ser diferente, eu achei que o X3 Pro teria um pouquinho mais de brilho. Não sei se isso é por conta aí da MIUI, eu tô aqui com ambos com o brilho no máximo, né? Outra diferença aí que aí já é mais evidente mesmo é a proteção da tela contra quedas e riscos. No caso do X3 GT, ele possui o Gorilla Glass Victus, até porque ele foi lançado mais recentemente, aí essa tecnologia mais nova. E o X3 Pro possui o Gorilla Glass anterior, que é o 6. Então aí, em teoria, o X3 GT ele é mais resistente a quedas e riscos na tela. E agora no quesito de áudio, eu gostaria de começar mostrando para vocês sobre o alto-falante. E eu vou colocar primeiro para tocar o X3 Pro, em seguida o X3 GT, e aí eu vou intercalando, beleza? Então vamos lá. Bom, acho que deu para vocês terem uma noção aí, pelo menos alguma primeira impressão, né? Mas agora falando a minha opinião a respeito, o que eu achei desse áudio aí dos celulares. Pessoal, o do X3 Pro, não sei se vocês conseguiram reparar aí na gravação, é sim mais alto do que o X3 GT. Dá para perceber, ambos os áudios eles são de qualidade, não estouram mesmo no máximo igual tá agora, né? Mesmo no talo, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Porém, eu achei o X3 Pro, na minha opinião, superior, tanto no quesito de volume, isso daí já é um fato, né? Não tem como contradizer, mas eu gostei também da qualidade dos graves, assim, eu achei que teve um grave um pouquinho mais encorpado do que o X3 GT. E o que é engraçado é que o áudio do X3 Pro, vale lembrar que os dos dois celulares são dual, são estéreis, né? Sai tanto de cima como por debaixo, né? Só que o X3 GT ele tem uma caixinha aqui, o alto-falante aqui, enquanto o Pro não tem nada aqui. O som sai diretamente por esse alto-falantezinho aqui, que eu acho que é por onde também sai na chamada, quando você tá conversando. Eu não tava botando muita fé nisso, mas o X3 Pro, mesmo não tendo uma caixinha separada aqui em cima, né? Ele se sai melhor. Agora aí no quesito do desempenho, pessoal, deixa eu entrar aqui no AnTuTu, acho que aqui eu vou ter que pegar a print aqui para vocês verem, né? Na verdade, acho que eu vou até entrar aqui porque tá meio bugadinho, mas dá para mostrar para vocês a pontuação média, né? O X3 Pro ele vai fazer na casa dos 560 mil pontos, enquanto o GT ele faz mais ou menos em média 576 mil pontos, 580 no máximo estourando, beleza? Então, assim, é um ponto polêmico, por quê? Porque na promoção de lançamento, quando teve o lançamento aí do X3 GT, eles falavam que esse Dimensity 1100 iria conseguir trazer aí, sei lá, 630 mil pontos no AnTuTu na versão 9. Só que isso não aconteceu, não chega nem perto disso, 50 mil pontos aí de diferença. E aí acaba decepcionando bastante. Na prática, pessoal, essa diferença aí de 12, 18 mil pontos no máximo entre um e outro, né? Não é algo tão relevante assim, né? Essa diferença de 10 mil pontos. Então, vocês podem ficar tranquilos, ambos os celulares aí vão rodar todos os jogos aí no máximo de configurações, a 60 FPS, se tiver algum jogo aí de 120 FPS, acredito que consiga também, aqui não tem tantos jogos assim otimizados para 120, né? Pelo menos ainda não no momento, mas decepcionou mesmo essa pontuação aí, pessoal, de 630 mil pontos. Só que uma coisa que o Dimensity ele acaba se superando é na temperatura. Eu percebi que os processadores da Dimensity, de maneira geral, aí, eles são mais frios. Eu vou até mostrar uma print aqui para vocês. Ó. Se vocês repararem aqui, eles medem tanto o FPS também como a questão aí da temperatura, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, essa tela aqui estava numa parte
bem assim estressante, ele já estava rodando já na verdade há muito tempo, já há várias horas, e se vocês repararem, o X3 Pro, que está aqui na minha mão esquerda, ele estava a 54 graus, enquanto o X3 GT, ele estava a 44 graus, que é 10 graus aí de diferença. Então, é uma boa diferença aí, só que assim, você só vai perceber quando for alguma coisa muito estressante no celular. Quando você estiver rodando um jogo muito pesado, como o Genshin Impact, você percebe que o X3 GT ele esquenta menos do que o X3 Pro. No dia a dia, em jogos assim mais leves, a maioria dos jogos aí, que são jogos mais leves, você nem vai perceber diferença nessa quentura e nessa temperatura. E lembrando, se você quiser saber mais a fundo sobre o desempenho do X3 GT em jogos, eu já fiz um vídeo especializado sobre isso, eu vou deixar o card passando aqui em cima, beleza? Já no quesito agora do sistema, ambos aí contam com o Android 11, como vocês podem ver. A diferença aí maior que eu posso falar para vocês que existe é que o X3 GT ele recebe as atualizações primeiro, até porque ele lançou depois, né? Não tem muito como discutir isso daí, ó. Se vocês repararem, a MIUI daqui é a 12.5.4 e aqui a 12.5.5. Então, futuras atualizações chegarão primeiro, teoricamente, né, no X3 GT do que no X3 Pro. Não é algo tão relevante assim, né? 0.01, né? É pouquíssima coisa que mudou de uma para outra, né? Mas é algo que eu deveria contar aí para vocês, beleza? E quando o assunto são as câmeras, pessoal, eu acho que isso é um ponto bem relevante aí para algumas pessoas, vai ser até um fator determinante aí na hora de escolher. Ambos os celulares vocês vão até se surpreender, mas pessoal, os dois celulares têm as câmeras parecidas, não tem tanta relevância assim na superioridade de qualidade que eu vou falar para vocês, beleza? Mas sendo bem direto, a princípio eu preferi a câmera principal e a câmera frontal, eu acho que a evidência maior é na câmera frontal do X3 Pro em comparação ao X3 GT. Talvez na câmera traseira alguns prefiram a do X3 GT, né? Mas eu preferi a do X3 Pro. Já no caso da frontal mesmo, aí não tem nem discordância, aí a diferença aí chega a ser bem nítida e bem notável. Talvez isso mude para frente com futuras atualizações, com melhorias, né? Até porque o X3 GT tem somente um mês aí de lançamento, mas eu preferi mesmo do X3 Pro no momento, beleza? Já o que o X3 GT eu achei que foi superior foi na câmera grande angular, isso tanto para vídeo também como para fotos, né? Já que eu tô falando em vídeo, não percebi tanta diferença assim, questão de microfone, de qualidade assim, né? Eu não sei se vocês vão ter uma grande diferença aí reparando no vídeo, mas a princípio essa é a minha opinião sobre a gravação com a câmera. O que vocês acharam? Iniciando um teste de vídeo, 1080-30, para dar uma percebida na estabilização, se vai ter no 4K quando eu mudar, né? Mas pessoal, o princípio aqui, ó, os dois são muito parecidos, assim, até no quesito da câmera aqui. Tô tentando ver se eu consigo perceber algumas diferenças, né? Velocidade de foco, né? Vamos ver aqui, ó. É praticamente instantâneo, né? Os dois, ó, se vocês pararem. Vamos dar uma olhada agora na transição também, ó. Transição dos dois também, tô olhando aqui lado a lado, igual, idêntica a velocidade também. E agora em 4K, como é que tá? Tá com estabilização ainda? Eu acho que sim, eu vou dar uma movimentada aqui bastante para ver se pega alguma tremedeira, mas me digam aí vocês como é que fica na qualidade 4K. Aqui pra mim ainda continua muito bonito, foco ainda tá rápido. Já na gravação com a grande angular, vocês podem ver, não deixa 4K, o máximo é 1080-30, beleza pessoal? É bem parecido, as duas também. E no quesito de bateria, qual que se saiu melhor, o X3 Pro ou o X3 GT? Pessoal, apesar do X3 Pro ele ter 100 mil mAh, mais ou menos, né, acima do X3 GT, eles têm um desempenho aí muito semelhante também na questão da bateria, né? O que eu percebi aqui nos meus testes, fazendo o mesmo teste aí, a mesma maratona aí de atividades para ambos, né, é que o X3 GT foi levemente superior, mas isso seria coisa de no máximo 5%. Na prática mesmo, depois no dia a dia de vários meses de uso, você talvez nem iria perceber
tanto assim, beleza? Só para vocês terem uma noção do que eu tô falando, aqui no X3 GT eu saí mais ou menos de 90% de bateria e consegui rodar o Genshin Impact por 2 horas e 20 minutos, isso lembrando com o máximo de configurações, tudo aí ativado, de internet, brilho no máximo, GPS, enfim, deixei tudo no extremo mesmo e acabei terminando ali com mais ou menos 45% de bateria, tem até aqui na frente, ó, 42% aqui em cima de bateria. Então o que a gente pode falar aí, que nas atividades aí do dia a dia, atividades mais básicas aí de redes sociais, você tirar fotos aí no decorrer do seu dia, você vai conseguir numa boa um dia inteiro, vai até sobrar bateria para aí o segundo dia, vai sobrar mais ou menos, sei lá, 30% mais ou menos por aí. Caso você queira jogar, você pode esperar aí de um jogo bem pesado, a gente tá falando mais ou menos aí de 4 horas seguidas jogando aí em ambos os celulares. Lembrando que é o Genshin Impact, né? Jogos aí bem pesados que vão puxar muito aí da bateria. Se for jogos aí mais leves, que nem esquentam tanto, nem forçam tanto aí o processador, aí você pode levar, sei lá, para 6 horas, 8 horas seguidas no máximo, acho que estourando, né? 8 horas, 7 horas de jogatina, mas lembrando de jogos mais leves. Caso aí você queira ir de uso normal, eu acho que de tela mesmo você vai conseguir mais ou menos umas 10 horas de tela de uso mais básico, beleza? E já que a gente está falando de bateria, eu acho que o ponto que tem a ver com isso e que vai mostrar aí maior diferença entre um e outro é a questão da velocidade do carregamento. O X3 Pro, pessoal, ele conta com um carregador de 33 watts que já vem dentro da caixa, beleza? Enquanto o GT também vem um carregador dentro da caixa, só que é um carregador de 67 watts, ou seja, o dobro aí de potência que o X3 Pro tem. A níveis aí práticos, o que você vai ter de diferença? Com meia hora carregando no X3 Pro, você vai conseguir mais ou menos 50% de bateria, enquanto na mesma meia hora do GT, você vai ter 75% de bateria. De 0 a 100% no X3 Pro, você vai demorar mais ou menos 1 hora e 10 minutos, né? Enquanto no X3 GT, em menos de 1 hora, em 48 minutos, você consegue chegar de 0 a 100%. Então, colocando aí na tela, né, para vocês não ficarem confusos, não sei se tem tanta relevância assim, coloquem aí na balança se vai fazer relevância aí vocês carregarem meia hora aí de diferença, 20 minutos aí de diferença, beleza? Bom, e agora caminhando para a conclusão final, lembrando mais uma vez, eu sempre deixo os links aqui embaixo na descrição, caso vocês tenham ficado interessados no X3 Pro, no X3 GT, tanto com estoque aqui no Brasil, para vocês não terem que pagar taxa de importação, como com estoque lá na China, aí você paga mais barato e você tem que importar, beleza? Bom, vamos começar com o X3 GT, quais os pontos relevantes que eu tenho para falar para vocês. Em primeiro lugar, é claro que é o carregamento de 66 watts, que eu acabei de falar, eu acho que é um dos pontos aí mais relevantes de diferença, até porque os dois celulares aí, como eu fui falando no decorrer do vídeo inteiro, eles são muito aí parecidos aí no que eles vão entregar, beleza? O segundo ponto aí é a questão do Gorilla Victus, que é a proteção da sua tela aí contra riscos, arranhões, quedas, que você vai ter uma melhor proteção no X3 GT do que comparado com o X3 Pro. Pessoal, lembrando que eles já vêm com película pré-aplicada de fábrica, não cheguei muito a comentar isso, ó, mas se vocês repararem aqui no recorte da câmera, já tem uma película que já veio pré-aplicada, beleza? Vocês não teoricamente precisam, se vocês quiserem, lógico, vocês podem comprar, né, para colocar mais uma película, mas não precisa, beleza? O terceiro ponto aí é a questão do desempenho levemente superior. Eu coloquei ele como terceiro ponto, até porque não é tão diferente assim, como eu mostrei para vocês aí na parte do desempenho, e a gente estava também esperando os 630 mil pontos no AnTuTu, que acabou decepcionando no X3 GT, né, e só veio 580 mil, 578 mil. Então, esse vai ficar na parte aí do terceiro ponto. O quarto ponto que eu posso falar aí para vocês é a questão de atualização do sistema. Como eu disse aí para vocês, o X3 GT tá uma versão superior do X3 Pro. Então, teoricamente, quando lançar as próximas MIUI 13 aí, o X3 GT talvez receba primeiro do que o X3 Pro. Agora, o último ponto que eu queria também mencionar é a questão do design compacto, né? Por conta dele não ter essa entrada de 3.5 mm, que eu já vou comentar com vocês em seguida, o design dele é mais compacto, o design do X3 GT é mais compacto, né, como vocês podem ver. E aí eu achei, pelo menos, né, que a pegada aqui na mão acaba sendo melhor, né, para você colocar na sua calça também, não ocupa tanto volume assim, não fica tão espesso assim, né, mas isso também vai depender aí do seu gosto. O design também eu acho mais bonito, a câmera aqui nessa vertical do que a câmera aí na horizontal do que tem no X3 Pro, mas, como eu disse, isso é questão de gosto. Agora passando para o X3 Pro, o que ele tem de pontos aí positivos que eu posso falar
para vocês. Pessoal, o primeiro ponto aí é a questão do preço, eles estão com uma boa diferença de preço, eu posso falar aí em questão, lógico, com valores de importação, né? Entre 200, 300 reais aí, mais ou menos, vai depender do valor promocional. Outro ponto que o X3 Pro aí acaba se saindo superior é a entrada de 3.5 milímetros. É lógico assim, você pode contornar esse problema com um adaptador de 3.5 milímetros que eu disse para vocês que já vem no GT, né? Você pode conectar aqui, porém eu já vi gente comentando que não gosta de usar esse adaptador, porque ele fica bem aqui no meio do celular, né? Como vocês podem ver, aí às vezes atrapalha para jogar, é melhor algum no cantinho, né? Então assim, isso às vezes pode ser muito relevante para algumas pessoas, eu vejo muita gente aí comentando que usa essa entrada de 3.5 milímetros. O outro ponto que eu também poderia dizer para vocês é na questão das câmeras, não é algo tão relevante assim, de diferente de um para o outro, né? Então o X3 Pro, ele tem uma câmera superior aí na principal e na câmera frontal. Agora, a minha opinião, qual que eu acho melhor, qual que eu acho que você deveria investir, o X3 Pro ou o GT? Pessoal, na minha opinião, eu iria economizar, iria de X3 Pro. Por quê? Porque eu não achei tão relevantes assim as diferenças, né, em questão de desempenho, em questão de carregamento, 66 watts, né? Pelo contrário, né, eu utilizo um celular que tem 25 watts de carregamento, né? Ou seja, bem mais lento do que os dois aqui da mesa, mas enfim, eu não achei tão relevante assim pagar 300 reais a mais, 400 reais a mais para ter algumas superioridades aí teoricamente que o GT tem. Mas lembrando, essa é a minha opinião, é baseada no meu uso. Se você for um usuário aí gamer, que quer o máximo de desempenho aí, você é um cara lá dos benchmark, você quer ter o maior desempenho mesmo, você quer ter o maior carregamento, então realmente você iria investir mais para ter o melhor do GT. Mas aí teoricamente você também investiria para pegar um F3, mas isso fica para um próximo vídeo quando eu gravar a comparação do GT com o F3. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem também podem comentar. Vou ficando por aqui. Valeu!